Gente, vamos dar um pulinho lá em Buenos Aires agora? Faz quase 24 horas que foi divulgado o resultado da eleição. Nós estamos lá em Buenos Aires com a Giovana Oliveira, que é nossa colega aqui do Flow. Ela é jornalista, coordenadora de conteúdo do Flow SA. Está lá em Buenos Aires, estava ontem, segue em Buenos Aires, lá na capital argentina, e vai contar pra gente como andam as coisas por lá. Tudo bem, Giovana? Boa tarde, boa noite já, né? São 7 horas. 7 horas, tudo bem, Rafa? Boa noite, que prazer estar aqui falando com vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo muito bem, estou aqui usando uma internet um pouquinho improvisada para conseguir conversar com vocês, mas é um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho sobre o clima aqui na capital argentina hoje, que surpreendentemente está muito mais tranquilo do que a gente estava esperando. Hoje é feriado aqui, é dia da soberania nacional aqui na Argentina, então o clima está um pouquinho diferente do que muitas pessoas esperavam, né? Com a vitória do Milei, a gente, principalmente aqui em Buenos Aires, a expectativa era que muitos movimentos estudantis já estivessem nas ruas, que a gente encontrasse um cenário um pouquinho diferente, mas na verdade a gente vê um clima bem tranquilo, a cidade muito ocupada, principalmente em parques, pessoas trabalhando normalmente, mas também em todo lugar que a gente entra, seja restaurantes, enfim, espaços públicos, a gente vê também as TVs ligadas nos noticiários, as pessoas querendo acompanhar e querendo saber o que está acontecendo, ao mesmo tempo que elas se dividem ali para aproveitar o feriado hoje. Estamos te ouvindo e te vendo perfeitamente, viu, Giovana? Giovana aproveitando a boa internet de dos centenas de cafés que existem em Buenos Aires, não é isso? Maravilhosos centros em que a gente pode consumir a boa culinária argentina e também usar um pouquinho da internet de graça, porque ninguém é de ferro, né, Giovana? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Eu imagino que você tenha conseguido hoje conversar com moradores aí da Argentina, com moradores de Buenos Aires. Qual é o sentimento que o Milei cativa em quem o apoia? É um sentimento de ruptura imediata com tudo isso que está aí, de transformação geral das coisas? Haverá uma tolerância com ele? O que é que você conseguiu perceber aí, Giovana? O que a gente consegue perceber aqui, conversando com as pessoas, eu acho que uma coisa que é muito importante falar é que isso passa para os dois lados. Quando a gente conversa tanto com pessoas que votaram no Milei, quanto com pessoas que não apoiaram também, o sentimento geral que a gente consegue perceber é que, em geral, a população não aguenta mais encontrar um cenário como o cenário que a gente está vendo hoje, de uma inflação astronômica, né, que chegou a 140% ao longo desses últimos 12 meses. Então, é realmente uma sensação de esperança por parte das pessoas e de querer alguma coisa nova. Então, o cenário que a gente encontra aqui, agora falando especificamente dos eleitores do Milei, é isso, uma sensação de esperança, de mudança e uma política diferente da política que a gente vê aqui na Argentina ao longo dos últimos anos, com esse ar esse fôlego de que esse cenário de inflação possa mudar. Agora, principalmente com as propostas do Milei muito voltadas para a economia, trazendo muito essa questão de dolarização, propostas muito polêmicas, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de fechamento do Banco Central. Então, eu acho que o que as pessoas esperam aqui é uma mudança radical. E quando a gente tem propostas como as propostas que o Milei traz, que são muito radicais em muitos aspectos, que são muito polêmicas, isso acaba despertando talvez essa sensação de esperança para essas pessoas de que algo possa mudar daqui para frente. Isso é algo que pode eventualmente até colaborar com esse período de adaptação da população argentina ao Milei e do Milei à condição de gestor e não mais de economista só, né? Porque por trás de tudo que ele fizer, não são só mais ideias que ele divulga em programas de televisão, né? Tem gente sendo impactada pelo que ele vai fazer. E essa coisa da inflação é uma coisa que machuca muito as pessoas, né? A Giovana está pagando uma determinada quantia pelo que consumir hoje no café. Se ela voltar amanhã, é outro dinheiro, a coisa não tem fim. Então, talvez as pessoas topem um sacrifício aí para acabar com isso, né? Acho que é algo que pode... É um ativo que ele pode usar, né, Sila? O que você acha? Não, e a gente vai ter aí também tem um temor muito grande, porque o candidato Massa, que é o ministro da Fazenda, já disse que vai renunciar, né? Então, você tem ainda um período mais agudo, provavelmente, pela frente, de mais crise, né? Pois é, eu estou curioso para saber um pouco qual é a percepção na Argentina sobre a possibilidade de sustentação congressual das propostas do Milei, porque a gente sabe que são propostas polêmicas e que ele está longe de ter maioria no Congresso. Esse assunto é debatido aí, Giovana?
Sim, sem dúvidas. E quando a gente fala aqui dos principais desafios que o Milei terá daqui para frente, essa questão do Congresso é sem dúvidas o principal desafio que as pessoas apontam, porque a gente sabe que ele tem uma resistência muito grande dentro do Congresso. E além disso, também a gente não pode deixar de falar, principalmente quando a gente fala aqui da Argentina, né, do contexto argentino, dos movimentos estudantis, dos sindicatos também, que já vem demonstrando desde todo o processo eleitoral uma forte oposição ao Milei. Então, se a gente junta essa questão dos sindicatos com o Congresso, a gente consegue ver que ele terá alguns desafios para conseguir aprovar essas propostas, aprovar esses planos e realmente seguir com o plano de governo que ele veio desenhando, que ele vem desenhando desde o início da campanha. É porque nem dentro da coalizão do Macri, por exemplo, a União Cívica Radical, por exemplo, é contrária a boa parte daquilo que o Milei prometeu. Agora, Giovana, para a gente encerrar, agora, estão falando, faz 24 horas que nós conhecemos o vencedor e faltam 24 horas para Brasil e Argentina, talvez o último jogo do Messi no Maracanã. Estão falando mais do que aí agora? Da eleição ou do Brasil e Argentina amanhã? Olha, Rafa, sendo bem sincera, estão falando mais do Brasil e Argentina amanhã. Eu acho que uma coisa também que é importante a gente falar é que as pessoas estavam esperando que hoje a gente teria ali o primeiro encontro entre o atual presidente, o Alberto Fernandes, com o Milei. Então era esperado que isso acontecesse hoje, provavelmente isso traria, né, alguma movimentação, isso movimentaria os noticiários, só que esse encontro não aconteceu. A gente ainda não sabe por quê, os veículos de imprensa têm até algumas teorias aqui, com base em fontes internas, e uma delas é que isso não aconteceu por um ruído de comunicação entre as duas equipes ali, porque o Fernandes queria que esse encontro acontecesse aqui na Casa Rosada, e o Milei queria que esse encontro acontecesse em um lugar um pouco mais privado. Então, por conta disso, esse primeiro encontro para a transição do governo não aconteceu hoje, e isso acabou, acho que, esfriando um pouco os ânimos da população. Como eu falei no começo, hoje também é feriado aqui, então as pessoas estão mais aproveitando o feriado, falando sobre o jogo, do que falando de fato sobre as eleições. Mas a gente não pode deixar de lembrar também que ontem, não sei se vocês chegaram a ver, mas toda a Avenida 9 de Julho, aqui perto do Obelisco, realmente foi tomada por manifestantes, por apoiadores, principalmente, do Milei. Então, principalmente aqui nessa região, tinha um clima de festa muito grande, pessoas passando com bandeiras, com carro, com música, mas em outros pontos da cidade também era possível ver apoiadores do Massa, em um clima totalmente oposto, né, em um clima mais triste. Então a cidade ontem estava bem dividida, principalmente durante a noite, durante a madrugada também, mas hoje parece que os ânimos já se acalmaram, o clima está totalmente diferente, já com foco em Brasil e Argentina. Não tem jeito, né? Tudo acaba em futebol. É isso aí. Giovana, boa estadia para você aí em Buenos Aires. Obrigado pela presença aqui no Flow News. Foi importantíssima a sua presença aqui, 24 horas depois do resultado da eleição divulgado. Aproveite e quando passar por aqui, venha nos visitar. Sem dúvidas, Rafa. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. E estarei aí visitando também. Vem assim, traz um alfajor pra gente. Obrigado. Pode Beijão, deixar. Giovana. Obrigada, Rafa. Um beijo.